A gente voltando aqui mais uma vez. Voltando aqui mais uma vez, houve um problema técnico, tá ok? Mas estamos de volta, tá ok? Estamos de volta mais uma vez e vamos continuar o nosso raciocínio à luz do texto ora supracitado, viu? Nós vamos continuar aqui com o nosso raciocínio, tá bom? Participe, sua presença é muito importante. Desculpe aí pelo desconforto no sentido de sair da live, porque nós estávamos aqui tentando ampliar, colocar as coisas em ordem, tá bom? Mas eu já estou de volta e vamos continuar a mensagem que ora estou me reportando em Lucas capítulo 22, versículos de número 52, ou melhor, Lucas capítulo 22, versículo 50 e versículo 51, ok? Se você desejar pegar uma caneta para tomar nota no processo da nossa aprendizagem, está exatamente escrito dessa forma, versículo 50 e 51 do capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Aqui é em resposta a uma pergunta que alguém fez hoje pela manhã. Pastor, o senhor pode fazer uma live explicando sobre Malco? Quem era Malco? Ok? Então vamos lá. Versículo 50 diz assim: E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha o curou. Oh, aleluia. Amém? Ok, gente, então nós observamos aqui, de fato, aquilo que acontecera exatamente no momento em que Jesus ele estava lá no monte, pastor. De fato, Jesus estava no Getsemane, né? A palavra Getsemane aqui, ela significa lugar da prensa. Jesus estava no Getsemane, passando aquele momento de agonia, aquele momento de agrura, exatamente por minha causa, exatamente por sua causa. Quando nós participamos da Santa Ceia, que cercamos a mesa do Senhor, sempre o orador, sempre o pregador, sempre o pastor, sempre o ministro, ele profere a palavra relacionada em um termo conhecido como tetelestai. O que é tetelestai? Tetelestai é um termo que significa tudo está consumado. E Jesus ele usou esse termo exatamente lá na cruz do Calvário, naquele momento em que ele estava entregando a sua vida por mim, por você, por nós, passando por todo aquele processo do sofrimento exatamente para fazer na minha vida, fazer na sua vida o que nós temos hoje, né? Que nós chamamos de salvação. Aquilo que Paulo ele se reportou a Tito, no capítulo 2, versículo 11, quando ele diz assim: porque a graça de Deus tem se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Quando a Bíblia faz menção a todos os homens, você que está me acompanhando aí, você está inserido, ok? Dentro desse projeto, dentro desse plano. Mas eu não quero literalmente falar do que aconteceu da cruz à frente. Eu quero falar exatamente daquilo que aconteceu no Getsemane, né? Eu vou reler novamente para que você entenda e vou falar um pouquinho sobre a questão quem era Malco, né? Porque às vezes tem gente que congrega nas igrejas e leva a vida dentro da igreja, apresentando seus louvores, trazendo uma palavra, enfim, né? Mas lá nos porões não tem aquela profundidade acerca da história cultural, da história pessoal, particular de um certo indivíduo. Então isto é muito importante a gente entender, a gente acreditar, a gente saber que
de fato, nós precisamos conhecer com profundidade, né, a Bíblia. Para isso eu estou aqui para te ajudar, ok? Estou aqui para compartilhar com você exatamente esse assunto tão importante, ou assuntos importantes, tá bom? Mas vamos lá aqui, já iniciei, né, sobre Malco, e um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Jesus estava no Getsêmani, todos nós sabemos disso, isso é a pura verdade. Estou com a Bíblia aqui em mãos, ok? A Bíblia Sagrada. Se você assim o desejar, pegar a sua Bíblia, caso você tenha ela por perto. Se não tiver, é só você tomar nota. Bom, Jesus ele está no Getsêmani orando. E a gente percebe que era uma noite fria e de angústia, e muita angústia. E de repente, de madrugada, surge quem nesse momento? O seu traidor. Quem era o nome dele? Judas, né? Judas, conhecido como Judas Iscariotes, ok? E Judas ele não aparece só, ele não surge só no cenário naquele momento, pelas caladas da madrugada. A Bíblia diz aqui que ele aparece exatamente com oficiais do sumo sacerdote e aquela turma que dizia que era religiosa, mas levava uma vida de farisaísmo, né, que nós conhecemos como os fariseus. Os fariseus eram um tipo de gente muito culto, ali que convivia no meio do povo de Israel, alegava que conhecia as leis, né, o Torá, enfim. Eles se aparentavam ou se apresentavam serem muitos religiosos, cheios de conhecimentos no campo da teologia da época, né? Mas, no entanto, apesar do conhecimento que essa turma tinha, os fariseus, a gente não pode negar que eram pessoas que estudavam, se aprofundavam no conhecimento da lei, né? Aparentemente obedeciam bem de perto aquilo que eles haviam aprendido, mas no inteirinho havia muito farisaísmo, muita falsidade, né? Apesar do conhecimento que eles possuíam, mas dentro lá da profundidade do coração havia muita falsidade. Era um tipo de gente, pronto, eles eram um tipo de gente que falavam, mas não praticavam, ok? É aquele termo, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então esta era as características dessa turma conhecida como fariseu. Bem, eles foram prender Jesus, né? E de repente algo acontece aqui, está explícito em toda a Bíblia, principalmente aqui nesse texto que nós lemos, do capítulo 22, versículos 50, 51, 52 e assim sucessivamente. Eu não continuei a leitura, né, para não ficar uma leitura muito extensiva, até porque o assunto é um só, dentro do próprio texto. No entanto, a Bíblia diz que Pedro, vendo aquele processo, vendo a traição de Judas, vendo a perseguição dos fariseus, o momento em que os oficiais chegaram para prenderem a Jesus, né? E Pedro, naquele processo do emocionalismo, no momento tentando livrar, salvar a pele de Jesus, é claro, porque ele conhecia Jesus bem de perto, andava com Jesus, a Bíblia diz que ele puxa da espada e literalmente ele corta a orelha desse servo, conhecido como Malco, né? Servo do sumo sacerdote. Ok? Aí você pergunta assim, pastor, esse servo, como é que o senhor caracteriza esse servo? O servo de um sumo sacerdote. Quais eram as características desse cidadão, né? Quem poderia ser um servo desta elite? Quais as características de uma pessoa para receber este cargo, esta função, como servo, né? Então, quem eram esses servos? Olha, gente, esses servos eram aqueles que, de fato, tinham no coração o desejo de um dia ser sacerdote. Eles começavam desde cedo ali. Era como se fosse hoje, por exemplo, um membro da igreja e ele tivesse desejo de um dia chegar ao pastorado, né? Vamos supor, mais ou menos, aquele membro que está dentro da igreja, ele faz tudo aquilo que
a liderança está pedindo para que ele faça, ok? E ele faz com prazer, com alegria. O pastor tem uma visão, o ministro tem uma visão acerca desse crente, que ele é uma pessoa muito dedicado, muito esforçado. Aí o pastor começa a abrir espaço para que esse membro ele tenha uma oportunidade, né, de se expressar, e através da palavra dele, né, o ministro, o pastor, enfim, aquele que está na frente do trabalho, ele vai descobrindo o seu talento. Olha, rapaz, esse menino ele vai chegar a ser um obreiro. A palavra dele é uma palavra boa, né, tocante, cheia de Deus, enfim. E ali o ministro, o pastor, ele vai trabalhando na vida daquele membro. Daqui a pouco ele é colocado para assumir uma responsabilidade, seja como porteiro da igreja, seja como um auxiliar na frente da escola bíblica dominical, ou até mesmo auxiliar para assentar no púlpito. Daqui a pouco o tempo passa, ele vai sendo forjado na palavra, vai ao diaconato, né? Como diácono, ele está ali sempre para servir, obedecendo ao pastor, obedecendo à liderança. O pastor diz, olha, vá para ali, ele vai para colar, ele vai ministrar a ceia na casa do irmão, ele vai. Então, diácono, né? Ele é esforçado, ele é dedicado. Chega outro tempo que o pastor diz, olha, esse diácono aqui, ele é muito esforçado, dedicado, então ele já está preparado para assumir a posição de um presbítero, e assim sucessivamente. Então o servo do sumo sacerdote, de fato, ele almejava um dia ser um sacerdote. Por isso que ele estava ali, servindo constantemente, ok? Aos pés do seu Senhor, aos pés da sua liderança. Ele era servo. Afinal de contas, quando a gente fala sobre servo, todos os profetas do Antigo Testamento, eles tiveram sempre um moço ao seu lado. Apesar daquele moço não assumir o lugar, muitas das vezes, do profeta, dos profetas, mas estava ali servindo. A gente vê, por exemplo, Moisés tinha Josué, né, e Caleb. Nós observamos que Elias tinha Eliseu. Depois Elias é arrebatado, Eliseu aparece. Aí vem Geazi, né? E assim sucessivamente, viu, gente? E assim sucessivamente, ok? Então, é isso que acontece. Esse servo, ele estava ali servindo com toda a integridade e sinceridade, e o desejo dele, de fato, era se tornar um dia um sacerdote. Você entendeu o mistério? Como é que acontecia essa maneira? Bom, então essa turma, ou seja, esse servo ou esses servos, eles se dedicavam ao trabalho no templo. E a gente percebe que esse tempo, ele ocorria de 12 em 12 horas, viu? E tinha uma função de colocar lenha no altar para que o fogo ele não pudesse se apagar. E isso está bem explícito, né? Então, no fim do seu estágio, quando faltava um ano para ser consagrado ao sacerdócio, então ele se tornava servo do sumo sacerdote. Olha aí. Então ele acompanhava o sumo sacerdote o tempo inteiro na condição não só de aprendiz, ou seja, de discípulo, mas agora na condição de servo. Na condição de servo. Então, um grande equívoco que muitos cometem, que a gente percebe aqui à luz do texto, é que Pedro cortou a orelha do soldado, né? Há um equívoco aí que alguém às vezes até menciona. Mas quando você vai para a Bíblia Sagrada, a Bíblia não diz que Malco ele era um soldado. Você percebe que Malco ele não era um soldado. Eu já ouvi muitos oradores, olha, Pedro cortou a orelha do soldado Malco. Não, Malco ele não era, certo? Ele não era um soldado. Você pode observar que os 4 evangelhos, eles afirmam com toda categoria que Malco, é só você tomar nota. Está com a caneta na mão? Está com o papel? Então, vai lá. Mateus capítulo 26, versículo 51, na leitura que nós lemos. Tome nota. Marcos capítulo 14, versículo de número 47. Tome nota. Lucas capítulo 22, versículo 50. Tome nota. João 18 e 10. Nesses 4 versículos, dentro dos 4 livros, há uma ligação extraordinária que faz menção
mostrando com toda a propriedade que Malco ele não era soldado. Pelo contrário, Malco ele era o servo do sumo sacerdote. Você está me entendendo? Repito, Malco, quando você ouvir algum pregador dizendo que Malco era um soldado romano, você pode descartar. De fato, Malco não era soldado. Malco, ele era servo do sumo sacerdote. Viu? Repito, Mateus 26 e 51, tome nota. Marcos 14 e 47, tome nota. Lucas 22 e 50, tome nota. E João capítulo 18, versículo 10, tome nota. Os 4 evangelhos, viu? Os evangelhos sinóticos, né? São os evangelhos que se combinam, que se compactuam, que estão interligados, têm o mesmo propósito, têm o mesmo objetivo, têm o mesmo pensamento. Então fica descartado que Malco ele era soldado. Pelo contrário, Malco ele era servo do sumo sacerdote. Quando você vai se aprofundar nesse inteirinho em relação ao termo Malco, ao nome Malco, né? Você percebe que etimologicamente a palavra Malco ou Malchus, né? Malchus ou Malco é a mesma coisa. Saulo, por exemplo, Saulo, né? Saulus, né? Saulo, Paulo, aqui Malco ou Malchus. A gente percebe que é uma forma helênica do hebraico Meleque, que significa rei. Olha aí. Então, na Bíblia, ele é identificado por João como aquele servo do sumo sacerdote Caifás. Lembra? Lembra de Caifás? Os filmes, né? As séries que é apresentado. Então, ele aqui é identificado por João como aquele servo que estava prestando serviço ao sumo sacerdote Caifás. Esse Caifás aqui que ele dera a legião de soldados romanos para prender Jesus. Viu? Caifás liderava aqui essa legião de soldados romanos para prender Jesus. No entanto, Malcos, apesar de estar ali no meio, ele não era soldado, ele era apenas um servo do sumo sacerdote. Então, a gente observa aqui, gente, que o sumo sacerdote, eu quero que vocês tomem nota, tá bom? Porque nós estamos falando isso aqui, que eu posso até concordar com vocês e vocês concordar comigo, que dificilmente nas igrejas, os pastores, os ministros, tiram tempo para explicar com detalhes acerca desse assunto. Lê o texto, né? Fala no momento, seja da Santa Ceia ou em outro momento quando vai ministrar sobre a morte de Jesus, mas não para explicar com clareza acerca desse servo do sumo sacerdote. E eu estou te explicando agora, tá ok? Então, abrace, absorva, porque é coisa boa. Tá certo, gente? Então, meus irmãos, o sumo sacerdote tinha em geral 4 grupos de servos. Pastor, o sumo sacerdote ele tinha 4 grupos de servos? Sim. O sumo sacerdote ele tinha 4 grupos de servos. Você quer saber? Vocês querem saber? Então vamos lá. Viu? O primeiro grupo que o sumo sacerdote, no geral, eles tinham, tome nota, eles tinham os chamados chefe dos sacerdotes. Chefe dos sacerdotes. Pastor, esses chefes dos sacerdotes, quem eram eles? Viu? Olha, queridos, o comandante responsável pelo culto e pelo policiamento no santuário e que substitui o sumo sacerdote em caso de necessidade. Viu? Então, esse chefe ele era o comandante do templo. Ok? O comandante do templo. Ele era o responsável pelo culto e pelo policiamento do santuário. Ok? Então, a gente percebe aqui, né, o segundo grupo de servos que o sumo sacerdote tinha,
que eram os chefes conhecidos das 24 sessões semanais. O terceiro grupo eram os 7 vigilantes do templo, que eles atuavam dentro do templo. E o quarto grupo eram os 3 tesoureiros. Então, o servo de sumo sacerdote, ele poderia substituí-lo quando necessário. Para isso, ele era sabatinado pelo sinédrio da lei. Então, ele precisava preencher os requisitos exigidos pela lei. Entre esses requisitos estava o da perfeição do corpo. Levítico 21 ao 17. Levítico 21, versículo 21, né? Ou seja, não podia ser deformado em seu corpo, né? Em lugar algum poderia haver defeito. Então, a gente percebe que Malco, ele preparou-se a vida inteira para ser o dia um sumo sacerdote. Tá ok? Então, que Deus abençoe. Tem mais coisas aqui, em outro momento eu retornarei, apenas explicando aqui quem era de fato Malco, o servo que Pedro lhe decepou a orelha. Tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo encontro. Fica na paz, em nome de Jesus.